Meus amigos, quando o Larápio estava sendo julgado no âmbito da Operação Lava Jato, de outras operações também, por lavagem de dinheiro, corrupção ativa, passiva, ocultação de patrimônio e tantos outros crimes aí, né? A desculpa que ele mais repetia era: eu não sabia de nada. Quer dizer, o maior esquema de corrupção da história da humanidade, que foi o Mensalão, o Petrolão, e o Lula não sabia de nada, né? O sequestro da democracia. Então a gente votava nos parlamentares para nos representarem, daí os parlamentares eram comprados via mensalão pelo governo Lula, né? Eram comprados, literalmente comprados. Quanto é que custa aí para o deputado votar de acordo com os nossos interesses? Custa 50, 100 mil por mês. Tá bom, vamos pagar aí essa mesada, esse mensalão para eles aí, para que então eles aprovem tudo que a gente mandar para o Congresso, né? E foi assim que o Lula conseguiu instrumentalizar todas as instituições. É por isso que hoje o sistema está tão forte, tão enraizado. É tão difícil vencer o sistema, porque lá atrás eles fizeram o que a gente já sabe, né? Para medir as palavras aqui. Enfim. Mas o que o Lula mais repetia no seu julgamento era: eu não sabia de nada. Eles fizeram aquilo lá, eu não sabia de nada. Pois bem, agora, esse escândalo da roubalheira no INSS, né, da roubalheira dos velhinhos, dos idosos, dos aposentados, que lá atrás o presidente Bolsonaro avisou, inclusive na campanha em 2022, isso aqui não tem como ele negar, não tem como ele dizer que não sabia. Tá exposto. Porque eu já falei para vocês, desde o governo Bolsonaro eu venho falando isso, né? O que compreende governo federal? Presidência da República e seus ministérios, certo? INSS, apesar de ser uma autarquia federal que goza de autonomia e independência, tem também uma relação de certa subordinação com o governo federal. O governo federal tem que fiscalizar as autarquias federais, assim como o INSS, sendo uma autarquia federal, portanto, é passível ali de fiscalização pelo governo federal, porque o dinheiro vem do governo federal e vai para as autarquias, assim como outras instituições também. Então, assim, se houve falcatrua lá no INSS, algum ministério do desgoverno tinha que estar sabendo, tinha que estar ciente, tinha que estar sendo conivente com aquilo. Então, o senhor Carlos Lupe, ministro do Lula, ministro do desgoverno, estava sabendo. Aliás, eles foram avisados pelo Tribunal de Contas da União que estava ocorrendo a fraude do INSS e não fizeram nada. Eles deixaram acontecer. Foram avisados pelo Tribunal de Contas que estava ocorrendo fraude e não fizeram nada. Como foi exposto aqui pela blogueira, assessora de imprensa do Lula, Daniela Lima. Olha só. Tá aqui, gente. O TCU avisou o INSS de fraude em 2023, mandou o órgão mudar o seu sistema, mas o esquema foi mantido. Uma decisão do ministro Benjamin Zimler, que eu vou mostrar para vocês já, que apontava, já em 2023, INSS, você está sendo alvo de fraude. Os beneficiários, os aposentados e pensionistas estão sendo fraudados por uma série de entidades auditadas pelo Tribunal de Contas da União. E já naquela época, o TCU mandou tomar providências e o INSS ignorou. Vamos aqui repetir. Sob a gestão do aliado do ministro Carlos Lupe, o INSS ignorou as ordens e as determinações do TCU e seu próprio regramento interno. E aí? Precisa falar mais alguma coisa? O INSS, na gestão Lula 3, ignorou. Foi avisado que estava ocorrendo fraude, foi avisado que estava tendo roubalheira. E o ministro do Lula, senhor Carlos Lupe, não fez nada, deixou rolar, deixou acontecer. Não, deixa tocar, né? Não estourou na mídia ainda? Deixa tocar. No máximo, o que acontece, troca o ministro, né? Um testa de ferro, e aí põe o outro para continuar roubando. Quer dizer, isso aí surpreende? Para mim não é nenhuma surpresa. Né? Eu já esperava que isso fosse acontecer. Essa culpa eu não carrego, eu não fiz o L, eu não votei 13. Agora, e você que votou 13? E você que fez campanha pro voto nulo? Não é?
esse pessoalzinho aí do MBL, a nova direita, né, os MBLoides, Nando Moura, Kim Kataguiri, Arthur Duval, né, essa turminha aí do MBL, Danilo Gentili, toda essa turminha aí que fez com gosto a campanha voto nulo. Eu não vou votar, Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Não houve um escândalo sequer de corrupção no governo Bolsonaro. Você pode dizer que ele é... Cara, que ele fala palavrão, que ele falou muita besteira, que ele falou coisa que não devia, em momento que não devia, principalmente na pandemia, e ele falou muita besteira. Ele mesmo já fez uma meia-culpa, tá? Se expressou mal, falou o que não devia. Tudo bem. Só que você não pode dizer que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, mas em nenhum aspecto possível e imaginável, sabe? Mas nenhum. Não houve um escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. Já nesse Lula 3, eu já perdi as contas e aqui estamos diante de mais um. E Bolsonaro avisou, tá? Ele avisou que isso ia acontecer. Olha um vídeo aqui da campanha de um dos debates entre Lula e Bolsonaro, olha só. Aposentado, especialidade de roubar aposentado, é tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030. Porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles, e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Seu governo foi campeão em corrupção, Lula, nada mais além disso. Olha aí, Bolsonaro avisou. Novamente, né, Bolsonaro tinha razão. Quer dizer, é alguma surpresa? Não é nenhuma surpresa, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Mas o Bolsonaro falava palavrão, né? Não, a gente tem que tirar o governo do ódio, voltar com o governo do amor. É isso que vocês queriam realmente? Sabe, a gente tem realmente que conversar com as pessoas, mostrar o que é essa gente, o que eles querem. O compromisso deles é com o bolso deles. Essa é a questão. Nós temos que mostrar isso para eles. Sabe, roubar dinheiro de velhinhos, de idosos, de aposentados, sabe, cara, é o cúmulo do absurdo, mas mais absurdo do que isso é ver gente que ainda defende o Lula, é ver gente que, mesmo sabendo que o cara é corrupto, mesmo sabendo que para fazer parte do governo, o requisito básico é ser corrupto, é ter o rabo preso, é dever alguma coisa, é assim, porque senão, cara, você sai de lá, você sabe muito. Então, por conta das informações que você acaba tendo, das coisas que você acaba presenciando, você tem que ser corrupto, né? Para garantir que você não vai entregar ninguém lá. Sabe, é isso que fica evidente, que salta aos olhos, só não vê quem não quer. O pior cego, eu repeti, é aquele que não quer ver. Então, é nossa responsabilidade conversar com as pessoas, mostrar o que está acontecendo, principalmente essa questão do INSS. A gente vê aí várias cortinas de fumaça oriundas da velha mídia, do consórcio de assessoria de imprensa do Lula, de parte do judiciário. A gente sabe muito bem de qual parte eu estou falando, né? Não precisamos citar nomes aqui. Tudo para mascarar esse roubo gigantesco de bilhões do INSS, que não é novidade. Isso aqui não me surpreende. Se é surpresa pra você, você tá errado. Você deve estar em Marte, você mora numa caverna, porque não é possível. Lula, voltando à cena do crime, o que podia acontecer? Nada diferente do que a gente está acompanhando. E tem muito mais ainda que a gente não sabe, né? Isso aqui é apenas a ponta do iceberg. Então compartilha esse vídeo, deixa o seu like e inscreva-se no canal se for novo por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até logo.